Amém, boa noite a todos, aqui no auditório da Estância Árvore da Vida e também a todos que nos assistem online. Nós vamos continuar nossa jornada seguindo o Senhor. Hoje de manhã já avançamos bastante e hoje à noite vamos terminar o processo pelo qual o Senhor vai passar, né? O versículo também para iniciar é Mateus 16, 21, para a gente nos localizar, tá bom? Ele diz assim: desde esse tempo começou Jesus, Cristo, a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principados sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O Senhor Jesus chegou em Jerusalém e ele, como cordeiro pascal, foi examinado 4 dias, em 4 aspectos e por 4 turmas de pessoas, de religiosos, e não acharam nenhum defeito do Senhor. O Senhor foi aprovado. Ele está pronto então para morrer por todos os pecadores. Então aqui, hoje nós vamos ver então a sua morte. E vamos ver capítulo de Mateus mesmo, capítulo 21. Capítulo 21 de Mateus. Aleluia. Aqui então, os principais, capítulo 21, 45, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então a reação deles, os 46, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, a intenção dos líderes religiosos da época era realmente prender o Senhor ou matá-lo, para que ele não continuasse falando essas coisas. Mas eles tinham medo das multidões, porque, como já falei, as multidões, eles amavam o Senhor. Onde iam, eles iam atrás. Onde o Senhor ia, eles iam atrás para ouvir o ensinamento do Senhor. E eles realmente aceitavam o Senhor como vindo da parte de Deus. E também capítulo 26, em capítulo Mateus 26, versículo 2, aqui diz: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, estava tudo preparado para o Senhor ser crucificado. Então, os principais sacerdotes, versículo 3, e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então é isso, queria mostrar para vocês. Agora é sério mesmo, agora eles querem pegar o Senhor Jesus mesmo para matá-lo, né? Essa conspiração. Só que vocês sabem que eles temiam o povo ao mesmo tempo, porque o povo amava o Senhor Jesus, seguiam o Senhor Jesus, achavam que realmente o Senhor Jesus era vindo da parte de Deus. Então eles tinham medo de fazer alguma coisa contra o Senhor Jesus. Então, irmãos, aí é que vem a próxima parte. O próximo passo é a traição. Isso é tremendo, irmãos. Então, nunca a gente ia
imaginar que dentro de tudo isso, né, o próprio discípulo do Senhor ia atrair o Senhor. 27:1 também fala assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Agora, como que eles fazem isso, né? Então, eles bolaram um plano, justamente através de traição. Capítulo 26:14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmãos, é muito feio isso, né? Próprio discípulo do Senhor traindo ele. Ó Senhor Jesus, que isso não aconteça no nosso meio, né? Como é que pode, né? Trair, traição é uma palavra muito, muito, muito feia. Mas era o único jeito para eles poderem, então, levar o Senhor à cruz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é até difícil falar isso, né? Depois 26, de 20 a 25, diz assim: enquanto comiam, então aqui na ceia do Senhor, né? Na verdade, na comemoração da Páscoa com os discípulos, houve dois momentos. Primeiro, era a festa dos pães asmos. Então, o Senhor Jesus, aqui no capítulo 26, versículo 20, diz: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos e comiam junto. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Muito sério isso. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Ó Senhor Jesus. Então aí, Senhor, antes da sua morte, então ele tomou, primeiro ele festejou a Páscoa com os discípulos e depois, logo em seguida, ele instituiu, né, a mesa do Senhor, que se chama a ceia do Senhor. Aqui no capítulo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Então, está aí, ceia do Senhor. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Ele está se referindo aos discípulos, né? Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para Monte das Oliveiras. Também essa mesma passagem nós encontramos em Marcos 14.
Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entretecer-se e dizer-lhe uns após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Eis o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor não fora haver nascido. E aí o versículo 22 até 28 é o mesmo que está em Mateus 26, né? É a ceia do Senhor. O Senhor instituiu aqui a ceia do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Mas interessante também tem outro relato que está em João capítulo 13. Vamos lá ver. João capítulo 13, né? Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Apesar de não termos o nome desse discípulo que reclinou, né, ao peito do Senhor, nós sabemos que é o João, né? João, que ele era discípulo amado do Senhor. E aí perguntou o Senhor: quem és? E o Senhor respondeu: Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, olha, irmãos, versículo 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, os discípulos não sabiam o que se tratava, né? Eles estavam todos assim, assustados com a coisa. Então, a partir desse momento, aqui em João capítulo 13, foi manifestado então o traidor, e Satanás entrou nele. Então a traição do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa ir à morte, era realmente obra de Satanás, né? Senhor Jesus. Aí vamos ver um pouquinho também sobre Getsemane. Marcos 14. Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde quereis que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, né? Eu acho que não vou repetir isso aí, já falamos muito. Vamos para o jardim do Getsemane, em capítulo 14 também, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Queria impressionar vocês ao sofrimento do Senhor como homem. Ele então começou a sentir-se tomado de pavor. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus era obediente ao Pai até a morte.
Lembra Filipenses 2? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Enquanto ele estava aqui orando, a angústia tomou por conta dele, o pavor, quer dizer, o medo tomou conta dele. Ele então pediu para o Pai, se era possível, afastar dele aquele cálice cheio de maldição, cálice amargo. Ele tinha que tomar aquilo, não era fácil. E chegou a ponto de orar para o Pai, mas no fim ele disse: mas não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aí voltando, versículo 37, achou-os dormindo, os 3 discípulos, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Nessa hora a gente vê que o Senhor precisava de companhia, de companheirismo, estar junto com Ele, orando junto, para que desse um apoio para Ele, não é verdade? E os discípulos, coitados, não sei por que nesse dia estavam tão sonolentos, parece que não dormiram à noite, vieram dormindo justamente agora, quando o Senhor mais precisava deles. Oh Senhor Jesus! Aí voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, que o Senhor diz que o espírito, na verdade, está pronto. Amém, irmãos? O espírito está sempre pronto. Oh Senhor Jesus, a carne que é fraca. Então volte-se para o espírito, né? Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eis o traidor se aproxima. Aí você sabe, né, a história de como foram prender a Jesus. Então Judas disse para uma turma, né? Aqui chama-se turba, quer dizer, uma pequena multidão com espadas e porretes, né? Para prender o Senhor Jesus. E o Judas falou, 44, ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Na narrativa de João, ali é claramente que foi Pedro que fez isso. Mas como Marcos é um ditado, né? É uma história contada por Pedro, e aí ele escrevia através de Marcos. Pedro aqui não quis colocar ele como esse tal, mas era Pedro, viu, irmãos? Então feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Ele estava bravo, né? Queria defender o Senhor. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a algum salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então deixai-o. Aí, deixando, todos fugiram. Em João, só para ganhar tempo, só para relatar para vocês, o mesmo relato em João diz que quando
chegaram a perguntar: onde é Jesus? Né? E o Senhor Jesus disse: eu sou. E quando o Senhor disse: eu sou, pá, pularam para trás. Então esse nome tem poder. O Senhor é eu sou. O mesmo eu sou que lá em Êxodo, quando Moisés disse: Deus, se vamos diante de Faraó, se ele perguntar quem é que mandou vocês, o Senhor falou assim: eu sou o que sou. Eu sou o que mandei vocês. Aleluia! Então o Senhor Jesus é eu sou. Mas para que se cumpra o plano de Deus, já estava na Escritura, o Senhor Jesus, né, se submeteu a esse plano e se deixou prender, né? Então, passando por Sinédrio, né, vocês sabem, Sinédrio, eles queriam pegar o Senhor Jesus. Vamos voltar para então ver capítulo 26 de Mateus 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Aí fala enquanto estava no Sinédrio, nós vimos que o Pedro, né, também estava, porque o Senhor tinha dito, e Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele que era tão valente diante do Senhor: não, Senhor, os outros é quem pode negar, eu não. Se preciso for, eu até morreria com você. Poxa, cara, né? Mas não chega na hora H, poxa, né? Aí Pedro, 58, mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, e aí, vocês sabem dessa parte do Pedro, tá? Eu vou adiantar um pouco. E então, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. O julgamento de Jesus era de testemunhas falsos, falsa acusação. Eu queria impressionar vocês, esse julgamento humano, não é? Senhor Jesus achava falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Versículo 60, e não acharam, apesar de serem apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2, afirmando, este disse, que ouviu dizer que Jesus disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aí, em 62, o próprio sumo sacerdote Caifás, ele levantando-se o sumo sacerdote, 62, e perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí o Senhor não pôde negar, né? Aleluia! De fato, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí pronto, foi motivo para o sumo sacerdote, né? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Mas qual era a blasfêmia? Ele é de fato Filho de Deus, né?
Que necessidade mais de termos testemunha? Eis que ouvistes agora blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: réu de morte. Essa sentença já estava dada. Esse julgamento aí, diante do sinédrio, totalmente manipulado, não é, pelos homens. Então, uns cuspiram no rosto do Senhor, no rosto, e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ó Senhor Jesus, o Senhor estava sendo julgado, né? Maltratado pelos homens. Puxa, cuspiram no rosto dele, davam murros nele, esbofeteavam nele. Esse é o nosso Salvador, Senhor Jesus. Sofreu, ele podia, ele é filho de Todo-Poderoso, ele podia, né, mandar anjos lá do céu e acabar com eles, mas para que ele possa cumprir a redenção por nós, ele ficou calado, sofreu tudo sozinho. Ó Senhor Jesus. Aí não acabou ainda, mas como líderes religiosos não podiam eles, né, dar sentença de morte ao Senhor, eles não podiam matar, é o que eu entendi. Então eles tinham que entregar para uma autoridade secular, que nesse caso aqui é o governador Pilatos. Levaram para ele. Ele tem então essa questão de juiz, de justiça nas mãos dele. O que ele decidir, está decidido, como se fosse um juiz. Capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, aqui, o próprio traidor do Senhor Jesus, não é? Aqui de versículo 3 até versículo 10 do capítulo 27, ele se suicidou, né? Você sabe, aí então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Agora eles falam isso, né? Senhor Jesus, pequei, né? Então então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com eles o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Então, com esse dinheiro, compraram um campo chamado Campo do Oleiro para construir um cemitério para forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue, porque é esse preço de um inocente traído. Ó Senhor Jesus, grandemente o governador, né? O próprio Pilatos ficou impressionado com o Senhor. Nada já falava, apesar das tantas acusações contra ele, falsas, tá? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme ele quisesse. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo?
porque sabia que por inveja o tinham entregado. Irmãos, em outros livros, tipo Marcos e Lucas, mencionam que esse Barrabás cometeu um homicídio. Cometeu nada. Irmãos, essa é a justiça humana. Você confia na justiça humana? Não deve. Confia na justiça de Deus. Muitas vezes queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Larga a mão disso. Entregue para o Senhor, não é? Oh, Senhor Jesus. E estando ele no tribunal, sua mulher do Pilatos, lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Esse povo é o povaréu que estava lá. Isso, na verdade, povaréu, o povo, né, digamos assim, juntado pelos anciãos e principais sacerdotes. Não era a multidão que seguia o Senhor Jesus. Era, sei lá, como assim? Eu te pago R$50, você vai lá e grita para nós aí: mata-o, mata-o. Essa turma aí, né? Então, de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. E replicou-lhes Pilato: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que coisa, né? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Que mal fez ele? Pilatos não encontrou nenhum mal que o Senhor Jesus tinha feito para merecer a morte. Porém, cada vez mais clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as suas mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fica o caso convosco. Meu Deus do céu, ele estava lá para julgar o direito tinha que ser exercido, não é? Se o Senhor não cometeu nenhum crime, então não podia ser condenado. Então aqui ele lavou as mãos e entregou o Senhor para os religiosos, dizendo: vocês fazem o que vocês quiserem com ele, eu já lavei as mãos. Oh Senhor Jesus, né? Então é totalmente injusto. Ele podia humanamente falar: não, ele não merece, porque não cometeu nenhum crime ali. Mas Pilatos era, nesse momento, ele é político. Então esse ato de condenar o Senhor Jesus foi político também, porque ele queria agradar, né, os judeus lá, os principais líderes judeus, não é? Então isso, irmão, é terrível, né? Bom, não vou falar muito disso não, tá bom? E aí, irmãos, aí chegou a hora da morte de Jesus, né? A crucificação, né? Então vamos lá. Primeiro a crucificação, as 3 primeiras horas ele foi julgado pelos homens, né? Então ali maltrataram ele e tal. Versículo 33 de 27. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam
e dele meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Ó Senhor Jesus, essa provocação é dura, viu, irmãos? Se és filho de Deus, desce daí. Como é que você estando no lugar do Senhor Jesus? Eu já pensei, puxa, se eu fosse ali mesmo, né, filho de Deus, eu tenho todo o poder, eu descia da cruz e dar uma bofetada em todo mundo ali. Depois subia correndo para a cruz de novo. Essa provocação é demais, né? De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salva os outros, a si mesmo não pode salvar-se. E rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Poxa, é uma provocação e tanto, hein? Ó, se descer da cruz, aí vamos crer nele. Graças ao Senhor, que o Senhor aguentou firme, viu? Não foi na conversa dos caras. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmãos, a cruz é a punição máxima do Império Romano. É a pior punição que existe, porque é uma morte lenta, não só lenta, é vergonhosa. É uma vexame você morrer na cruz, porque você fica lá numa colina, pendurado na cruz, a morte é lenta e todo mundo vê, não é verdade? Então isso é terrível, e o nosso Senhor não merecia isso humanamente, mas por causa de nós, ó Senhor Jesus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a pior morte que podia existir, né? Mas então, irmãos, essa parte aí, as primeiras 3 horas, ele estavam sendo escarnecido pelos homens. Os homens não zombavam dele, riam dele e provocavam a ele e tal. Mas agora, 45 em diante, irmãos, da hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por que houve trevas sobre toda a terra? Esse momento ele estava sendo julgado por Deus. Trevas porque todos os pecados nossos, de humanidade toda, estavam sobre ele. Ficou trevas. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Deus é santo, Ele não pode estar com os pecadores. Ele não pode, nesse momento, né, Deus teve que o abandonar, porque o Filho de Deus se tornou trevas, se tornou pecado. Então Deus condenou o pecado na cruz. Por isso que o Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, quero lhe falar, a dor que o Senhor Jesus sentia não era porque os homens o escandalizavam, falavam mal deles, riam-se dele, zombavam dele. Ou a dor dele estar crucificado na cruz, com cravos nas mãos e nos pés, coroa de espinho na cabeça, isso ainda é suportável. A maior dor do Senhor Jesus é, nesse momento, o Pai ter-lhe abandonado. O Pai não pode estar no meio do pecado. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, e alguns
dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aleluia! E aí o que aconteceu? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Sabe o que isso significa? Significa muita coisa. O véu do santuário aquele véu é o véu que dividia lugar santo do santo dos santos. Então aquele véu ali, ninguém pode passar esse véu. Estava proibido ao homem passar para lugar santíssimo ou santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no dia de remissão, né? Ele levava o sangue com ele e ali fazia remissão por ele e pelo povo, né? Ali sim, somente nesse dia. Mas outros 364 dias ele não podia entrar. Então esse véu está ali impedindo o acesso para Deus, porque ali no Santo dos Santos existe a arca que representa o trono de Deus. Amém? Então o que aconteceu, irmãos, né? O véu se rasgou de cima a baixo. Isso significa que abriu uma entrada para nós ao Santo dos Santos. O caminho para o Santo dos Santos está aberto. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Amém? E aí, eu queria mostrar para vocês também como que o João descreve a morte do Senhor, né? Aqui. Aqui no capítulo 19 de João. Versículo 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era a preparação, porque no dia seguinte era sábado, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas para se cumprir, né? Diz que nenhum dos seus ossos quebrará. Amém? Senhor Jesus. Mas aí 34 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Vocês sabem que sangue é para nossa remissão, né? Para nossa remissão dos pecados, e água
para a nossa regeneração, para nos dar vida. Não só nos deu a redenção, né, perdoando-nos os pecados, mas também do lado positivo, Ele nos deu vida, representando pela água, vida de Deus. Aí o João, ele teve um relato muito especial. Ele 35 diz: aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. João fez o relato que nenhum dos 3 evangelistas fizeram. É um relato muito peculiar. E ele dizia assim: aquele que isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Sabe por quê? Porque o João, ele estava perto da cruz, ele estava junto da cruz, porque lembra que o Senhor estava na cruz. O Senhor disse para João: João, né, eis aí a sua mãe. E disse para a mãe de Jesus, que é sua mãe, eis aí o seu filho. Quer dizer, o Senhor estava com as mãos estendidas, pregado na cruz. Como é que podia, né, mostrar com a mão? Não podia mostrar com a mão: ó, João, aqui é a sua mãe, viu? Ó, mãe, ó, é seu filho. Não. Então o Senhor deve ter feito assim, com o sinal com a cabeça, né? E isso, para isso, e o João tinha que estar perto, né? E o João estava perto. Amém? Por estar perto, ele viu toda essa cena. Por isso disse: e isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Aí, irmãos, o sepultamento de Jesus também tem algo muito interessante, né? O José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, né? Então, em Isaías 53 disse que com os ricos foi a sua sepultura. Então José de Arimateia deve ter feito uma sepultura nova para o Senhor Jesus. E também aqui tem o Nicodemos, né? Aquele que o Senhor anteriormente viera ter com Jesus à noite, e foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Amém? Agora vamos para o quê? O Senhor ficou na morte para sempre? Aleluia! Eu vou continuar no livro de João, porque o relato aqui é impressionante, né? Então, vamos lá, capítulo 20. No dia 1º da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que o Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Interessante, né? Bom, não vou falar nada, Senhor. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro
ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lenços, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então, o Senhor disse para eles: é necessário que eu fosse para Jerusalém, sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, fariseus, e ser morto, né? E ressuscitar ao terceiro dia. Só em Mateus o Senhor falou 3 vezes. Em Marcos o Senhor também falou 3 vezes. Em Lucas o Senhor também falou 3 vezes. Para mostrar, para imprimir nele que o Senhor ia morrer, mas ia ressuscitar. Mas eles parece que não creram na hora. E aí agora que viram isso, eles começaram a crer, começaram a compreender. Não, aqui não diz, né? Mas, irmãos, versículo 10 é que me deixa um pouco frustrado com os discípulos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Você não sente nada, não? Devia fazer vigilância lá, né? Cadê o Senhor Jesus? Ressuscitou? Já que ressuscitou, estava. Maria, entretanto, versículo 11. Obrigado, irmãs. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Parece que ali estava o propiciatório, 2 querubins, né? Um de cada lado da cabeceira. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Eu tenho uma teoria aqui. Ela não reconheceu Jesus porque Jesus tinha sido transfigurado, ganhou um corpo da ressurreição. Era um corpo limpinho, sem ruga nenhuma. Entretanto, em Isaías 53 diz que ele era o quê? Como uma raiz de uma terra seca. Ninguém ouvia, nenhuma beleza tinha. Mas aqui ele mudou completamente. E nem a Maria reconheceu ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Agora sim, ela reconheceu pela voz, que quer dizer mestre. Aí o Senhor recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Irmãos, aqui tem uma grande lição. O Senhor estava ali no frescor da ressurreição. E quem deveria provar esse frescor da ressurreição? A primeira pessoa é o Pai. A primícia do fruto é para o agricultor, para o pai que tem que provar. Amém? Então ninguém pode provar antes. Então ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Porque o Pai é que tem que desfrutar
do Senhor Jesus depois de ressurreto. Aleluia! Mas o Senhor diz, olha que maravilhoso, mas vai ter com meus irmãos. Eu não me lembro que o Senhor tenha falado, chamado os 12 discípulos em algum momento, em outros evangelhos, vocês são meus irmãos. Mas aqui, na ressurreição, ele disse, vai ter com meus irmãos, chamando os discípulos de seus irmãos. Amém? Vocês são o quê? Aleluia. Por isso, como é importante a morte do Senhor, como é importante a ressurreição do Senhor. E aí, diz-lhes, subo para meu Pai e... Completa vocês, e... Para meu Pai e vosso Pai. Ele também nunca tinha dito que Deus era Pai dos discípulos. Agora está dizendo, é vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Oh Senhor Jesus. Olha que a ressurreição de Cristo nos deu isso. Nos deu a vida de Deus, né? Claro que eles tinham que passar também por nascer de novo também, né? Ser salvo, essas coisas. Mas o Senhor ficou tão contente que chamou eles de meu. Agora sim, agora o véu que estava rasgado, como é que é o negócio? O véu que estava fechado ali, se rasgou. O acesso ao Pai está livre. E agora Ele pode ser nosso Pai. E nós com o Senhor Jesus podemos ser irmãos. Isso é vida. O Senhor Jesus. Maravilhoso. Aí, irmãos, vamos para Romanos. Não, perdão, Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, diz assim, versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento deles, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Versículo 11, pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O Senhor não tem vergonha de você. O Senhor não tem vergonha de mim, para chamar esse pecador aqui de irmão. Ele tem coragem. Ele me chama de irmãos, nos chama de irmãos. Aleluia. Aí, versículo 12, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando a gente parte o pão de domingo, você sabia que o Senhor está junto com a gente? O Senhor está liderando louvores. Louvores no meio da congregação ao Pai. Por isso que agora, claro, hoje é tudo pelo Espírito, né? Mas um tempo atrás, a partir do pão tinha 2 tempos, né? Primeiro tempo era então louvor ao Senhor, não era? Né, Salomão? Era louvor Grimaldi, né? Não era assim? A gente praticava isso. Primeiro era o louvor ao Senhor. E depois que é passado o pão e cálice e tal, agora
é louvor ao Pai, né? Adoração ao Pai. Os hinos escolhidos era tudo em direção ao Pai. Por isso você pode dar uma olhada no seu hinário de 500 hinos, né? O H. Os primeiros são adoração ao Pai. Amém? Mas hoje é tudo pelo Espírito, tá bom? Espírito é que manda. Mas aqui, por quê? Por causa disso daqui, desse versículo. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vou voltar. Senhor, então, nos deu acesso ao Pai. Oh, esse pecador aqui nunca ia ter acesso ao Pai. Chamar Deus de Pai? Esqueça. Mas Ele me alcançou. Agora sou seu filho e seus irmãos. Amém? Temos a mesma vida do Pai. Aí, continuando em João, né? Aí, versículo 19, capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ele ressuscitou. E ele se pôs, como é que pode o Senhor trancar as portas onde discípulos estavam, com medo dos judeus? De repente o Senhor pôs-se no meio deles. De onde é que ele entrou? Pergunto para você. Alguém abriu a porta para ele? Não, ele simplesmente apareceu lá. Aleluia! Ele já se tornou o Espírito. Amém? Então ele pode aparecer e desaparecer. Na verdade, aparecer e desaparecer aqui é para treinar os discípulos, porque ele já não estará mais com eles presente no corpo, mas agora presente no Espírito. Você quer ver o Senhor? Vá para o Espírito. Você quer tocar o Senhor? Vá para o Espírito. Amém? Então o Senhor estava treinando os discípulos para aprender a viver no Espírito. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia! E aí, olha, Ele deu para nós algo para ser enviado. Versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Esse sopro do Senhor você recebeu? Então você tem o Espírito. Aleluia. E ainda mais, olha só, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Quer dizer, o Senhor nos enviou para pregar o Evangelho, e nós temos a autoridade que o Senhor nos conferiu para perdoar os pecados. Isso é grande demais. Vocês se lembram quando o paralítico, os 4 homens levaram no telhado, desceram numa maca diante do Senhor? E o Senhor então disse: perdoados são os seus pecados.
E aí os judeus, né, os fariseus, escribas, falaram assim: quem pode perdoar o pecado? Só Deus pode perdoar o pecado. Amém? Não sabiam que o Jesus era filho de Deus e tem autoridade para perdoar os pecados. E Ele nos conferiu esta mesma autoridade. Quando vocês saíram pregar o Evangelho, né? Posso orar por você? Se é necessário, perdoa os pecados. E diga: seus pecados são perdoados em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus. Aí no 24. Tem mais 22 minutos, hein? Pensei que era 10 horas já. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos escravos, e ali não puseram o dedo, né? E não puseram a mão no seu lado, de modo algum acreditareis. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. E o Senhor disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, somos felizes, muito felizes, porque nós não vimos a Ele, mas nós cremos nele. A fé é maior do que a visão humana, natural. Amém? Senhor Jesus. Vamos ver também em Lucas, né? Depois que o Senhor ressuscitou, tá? Estamos já depois que o Senhor ressuscitou. Em Lucas, vamos lá em Lucas. Os dois discípulos de Emaús, você já sabe dessa história, né? Os dois discípulos de Emaús estavam andando junto assim, então, versículo 13 de 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Novamente, eu acho que eles não reconheceram o Senhor por causa que o corpo ressurreto do Senhor. Eles não reconheceram o Senhor. Que isso que vos preocupa e de que ides tratando. Aí vamos pular um pouquinho. Aí no versículo 19, ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão perfeito, profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Tal, né? E aí o Senhor disse para eles, versículo 25: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí começando Jesus, discorria tal. Então eles convidaram Jesus para casa, e então tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Nesse momento, no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram,
mas ele desapareceu da presença dele. O Senhor outra vez desapareceu, né? Para treiná-los de que agora em diante é pelo Espírito. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Apesar de não reconhecê-lo, porque ele tinha o corpo totalmente novo, ressurreto, mas enquanto o Senhor falava, e como em João 10 falava que as ovelhas conhecem a voz de pastor, não é verdade? Então, enquanto o Senhor falava, aquelas palavras ardiam o seu coração. Amém? Então, isso eles reconheceram que era o Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então aqui vamos ver a ascensão do Senhor. O Senhor disse então para eles, né? Capítulo 24, 44. A seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora se cumpriu. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando foi isso? Aconteceu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 galileus, incluindo os 12 discípulos. A ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, irmãos, essa subida do Senhor Jesus é uma subida oculta, secreta. Foi quando no dia da ressurreição. Ele era a primícia da ressurreição e tinha que ser primeiro desfrutado pelo Pai. Amém? Aí ele se tornou Espírito, e quando desceu, então agora sim, essa ascensão pública, todos podem ver, e os discípulos viram, né? Ó Senhor Jesus, você não está feliz, não? Sensacional, né? Então, Mateus 28, muito conhecido por todos nós, né? 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até